Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. É um relato de Maledite. Maledite. Hoje é Maledite Day, então vamos com relatos de Maledite, não é mesmo? Beleza, pessoal. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias, tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. De segunda a sexta também tem Almanaque Assombrado com o Matheus, que sai entre 4 da tarde e 7 da noite, tá bom? Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, e não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Dito isso, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. A história de amor cercada de maleditos. Maledito? Maledite? Maledito? Não sei, vamos ver. Aqui tá maledito. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana. Tá, pode ler tranquila, porque irei mudar todos os nomes que porventura vierem a aparecer. Resolvi escrever esse relato após ouvir o que Deus risca, ninguém rabisca. E como a família da minha mãe tem muitas maledites e maleditos, será um prato cheio para o relato. Bem, vamos lá. Em torno dos anos 2000, eu fazia faculdade de psicologia e fazia parte de um grupo de dança. Eu lidei com dança quase a minha vida inteira. Eu dei aulas, inclusive. Mas nessa época, o grupo era bem conhecido na minha cidade e a gente sempre participava de concursos de dança. Viajávamos muito por conta disso, mas sempre fazíamos por amor, pois sempre ganhávamos os concursos, mas o prêmio sempre era um troféu ou uma medalha. Então tudo era do nosso bolso. Então, em um dia, num dos ensaios do grupo, uma das meninas que fazia parte do grupo levou seu namorado para que conhecêssemos. E ele não veio sozinho, trouxe seu irmão junto, que aqui vou chamar apenas de Jota. Assim que o vi, me senti estranha. Conhecia ele de algum lugar, mas nunca o tinha visto. E essa sensação realmente me incomodou. Queria lembrar de onde, mas não consegui. Naquele dia, eles assistiram todo o ensaio. Eu não relaxei um minuto. Parecia que o Jota me observava. No final de semana seguinte, a coreógrafa do grupo fez uma festa na casa dela. De vez em quando ela fazia essas festas. E para minha surpresa, o Jota estava lá. Conversamos muito e em pouco tempo a gente trocou telefones e nos tornamos amigos. Falávamos um com o outro todos os dias, mas não passou disso. Até um dia em que ele convidou a mim e a coreógrafa do grupo para sairmos. Ela tinha se separado há pouco tempo e estava meio triste, sabe? Tinha se separado, acho que do marido. Estava meio triste. Fomos, e a noite foi super divertida, rimos muito. Então, lá pelas 3 da manhã, fomos embora. Deixamos ela em casa e depois fomos para o ponto de ônibus. Já meio harta, já rimos e dançamos ali mesmo, sem música. As pessoas que nos viam se dividiam. Algumas riam e outras nos olhavam como se estivéssemos loucos, tipo, ai meu Deus, povo. Nunca me esqueci daquele dia. Acho que foi a primeira vez que eu me entreguei a uma situação sem me importar com o que pensavam. Apenas me entreguei ao momento e me deixei ser feliz. No final da dança, o tão esperado beijo aconteceu. E vou ser sincera, achei que não ia acontecer. E foi mágico. Depois disso, começamos a nos ver sempre. Nós nos falávamos todos os dias e uma linda história de amor começou, ou recomeçou, ainda não sabia nessa época. Chamávamos a atenção pela nossa felicidade, pela felicidade que nos rodeava. 1 ano e meio depois ele me pediu em casamento e eu, lógico que aceitei.
mas disse que queria terminar a minha faculdade, pois eu não queria viver dependendo do dinheiro dele. Eu queria ter o meu dinheiro também. Minha mãe nunca aceitou meu namoro com ele. Dizia que queria que eu me casasse com um homem rico para não ter que trabalhar. Mas a verdade é muito mais terrível que isso. A minha mãe teve 4 filhos. Eu, a mais nova e única mulher. Ela disse a vida inteira que quando eu crescesse, eu não seria ninguém. Dizia sempre que podia, o quanto eu era burra. Queria fazer medicina, sabe? E deixei que me convencessem a fazer psicologia. Os planos dela é que eu não tivesse vida e sim vivesse em função dela, cuidando dela. Então, só com isso vocês já imaginam o que ela achava do meu namoro e possível casamento. Ia sair de casa. Ela pensou: se a minha filha casar, ela não vai ficar comigo e nem cuidar de mim como planejei. Então, ali começou o meu inferno. Ela fez de tudo para separar a gente. Colocou detetive particular atrás de nós e principalmente do Jota, esperando que ele me traísse para eu ter um motivo para me separar. Então, um dia, já em 2004, ela escreveu uma carta de 5 folhas para ele. Foi até o serviço dele e entregou em mãos, fazendo todas as ameaças possíveis se ele não me largasse. Na carta, ela colocou ele para baixo de cachorro, sabe? Como se diz. Disse que ele não era homem para mim, que ele era um pé rapado e várias outras coisas nesse nível. Os planos dela, que ele terminasse o namoro e me deixasse. Mas após pensar muito a respeito, ele me mostrou a carta. Disse que aquilo não era suficiente para nos separar. Mas eu li a tal carta e a cada letra, uma fúria tomava conta de mim. Jota tentou me acalmar, em vão. Fui correndo para casa e joguei a carta na cama da minha mãe, onde ela estava calmamente sentada assistindo TV. Disse que ela não tinha o direito de fazer isso. Ela olhou nos meus olhos e disse: mandei mesmo. Se depender de mim, você não casa nunca, porque eu criei você para cuidar de mim, e é isso que vai acontecer. Você vai viver por minha conta e vai cuidar de mim. Eu lembro de chamar ela de louca e de me segurar, porque eu queria sentar a porrada nela. Passei quase um mês sem falar ou olhar para ela, mas nesse meio tempo, Jota simplesmente sumiu. Não atendia minhas ligações, não aparecia mais na loja dele. Se mudou e saiu do outro serviço. Ele tinha 2 empregos quando namoramos. Ele simplesmente desapareceu e eu pensei: aconteceu alguma coisa. Será que a minha mãe tinha ido longe demais? Eu não sabia. Durante 2 ou 3 meses eu saía de casa dizendo que ia me encontrar com ele. Eu não queria ver a minha mãe se vangloriando da minha tristeza. Então eu saía sozinha, eu ia para algum lugar onde a gente costumava ir e ficava por lá até as 3:30 da madrugada, quando eu voltava para casa. Sempre procurava por ele, mas ninguém tinha visto ele. Então um dia eu fechei os olhos e rezei. Pedi a Deus que não me deixasse sem resposta e que de algum modo descobrisse o que realmente tinha acontecido. E ele ouviu minhas preces. Eu finalmente descobri. Um dia, minha amiga, que fazia faculdade comigo na época, me chamou para ir em um bar em frente à faculdade. Fui. E lá nós conhecemos o Robson. Sentou com a gente na mesa e começamos todos a beber e conversar. Ele, um pai de santo, estava ali comemorando alguma coisa, dizia que seu trabalho estava indo de vento em popa. Então, lá pelas tantas da madrugada, depois de muita bebida, ele começou esse discurso. Vocês acham que esse negócio de macumba é só para pobre? Não é. Eu atendi há alguns dias uma mulher, que na verdade é minha prima, mas ela é casada com um médico muito rico. Ele é até sócio em um hospital grande aqui da cidade. Ele faz tudo o que ela quer. Ele é quase um robozinho dela. Então ela chegou até mim e me pediu para fazer 2 trabalhos. Um
para a filha dela. A filha dela é sapatão e ela queria um trabalho para a menina não ser. Ai, meu Deus. Ou que pelo menos tivesse um filho e que nunca ninguém soubesse sobre isso. 2, ela queria acabar com a vida da sobrinha. Não queria matar, mas deixar a garota sem trabalho e sozinha. E eu consegui esse segundo. A menina, segundo o que fiquei sabendo, acabou o relacionamento e está sem emprego e meio perdida na vida. Não foi fácil esse segundo não, pois eu fiz um trabalho que tive que sacrificar um bode. Mas o desgraçado não morria. Levei 6 horas tentando. Cansei como nunca. Essa sobrinha dela era muito protegida para acontecer isso, hein? Mas eu não desisti não e consegui. Valeu muito a pena. Sabe quanto eu cobrei por esses trabalhos? Um apartamento pequeno e um carrinho popular. Gente, eu ali, com cara de espanto, perguntei: sério? Eles te pagaram tudo isso? E ele disse: sim, valeu a pena acabar com a vida daquela menina. Eu não conheço e nem sei quem é, mas minha vida agora, ó, tá numa boa. Então perguntei: qual o nome da sua prima? E aí então a revelação veio caindo no meu colo. Ali ele disse o nome e sobrenome do meu tio, irmão da minha mãe e da mulher dele. Disse onde moravam e tudo mais. Mas não deixei que ele soubesse que eu era o alvo daquilo tudo. Continuei com a minha calma, que até hoje eu não sei de onde eu tirei. Mas por que ela odeia tanto a sobrinha? Perguntei. Ao que ele respondeu: ela não odeia, só disse que se alguém vai ter boa vida, esse alguém era a filha dela e não a outra pessoa. Como a sobrinha tinha vista de conseguir um excelente emprego e estava perto de se casar com alguém que trazia felicidade a ela, e sua filha não tinha nada disso, ela resolveu parar a sobrinha para que a filha dela conseguisse. Gente do céu. Então eu sorri e perguntei: mas e se essa sobrinha dela descobrir alguma coisa? Tem jeito de reverter tudo? E então ele se empinou todo se achando e respondeu: se ela vier a descobrir, corta grande parte do que foi feito. Mas eu sou tão bom que mesmo tendo cortado, ela terá que esperar a volta desse namorado aí por 7 anos. Hoje em dia ninguém espera isso tudo. Então, acabou mesmo. E eu perguntei: como você tem tanta certeza de que ela não vai descobrir? Ah, ela já não mora mais aqui, foi morar em outro estado. Bem, eu acabei esquecendo de contar, mas a dor de continuar na mesma cidade sem ele me fez mudar, na verdade me fez fugir para outro estado. Nesse meio tempo, minha mãe descobriu que eu e o Jota não estávamos mais juntos e ela fez aquela festa, né? Mas naquele dia eu estava de volta à minha cidade para passar o fim de semana. Resolvi não me identificar para aquele pai de santo e continuei conversando como se ele estivesse falando de outra pessoa. Dias depois eu voltei para o outro estado em que me mudei e tive um sonho muito estranho. Durou a noite inteira o sonho. Parecia flash, como se eu visse cenas da vida de uma pessoa. Havia também flashes de nomes sendo ditos. E a cada cena parecia que eu me lembrava de alguma coisa. Os nomes que eu ouvi são completamente estranhos, mas eram de alguma forma familiares para mim. Ao acordar, eu tive a certeza de que aquele sonho não era só um sonho, era uma lembrança real de uma vida passada. Anotei todos os detalhes e os nomes e, para minha surpresa, descobri registros de tudo aquilo muitos séculos atrás. Aquele sonho me revelou que a sensação que tive ao ver o Jota era porque na vida passada nós fomos amantes. Então eu soube naquele momento que se ele era para ser meu, deveria sim esperar os 7 longos anos. Mas resolvi que a espera não seria mais na depressão, como tinha sido até ali. Resolvi viver.
Era como se eu tivesse a certeza do retorno do Jota. Em meados de 2011, eu resolvi que era hora de voltar para o meu estado natal. Minha mãe construiu uma kitnet em cima da casa dela para eu morar. Eu resolvi aceitar, porque sem emprego não poderia pagar aluguel. Quando foi em novembro daquele ano, eu estava na casa da minha mãe e abri a caixa do correio, como sempre fazia. E sem acreditar, eu vi em minhas mãos uma carta escrita para mim pelo Jota. Larguei as outras correspondências em cima da mesa e corri para casa. Liguei para minha amiga, a mesma que estava comigo no bar no dia em que o pai de santo contou tudo. Em meio a lágrimas, eu disse a ela sobre a carta. Logo em seguida, eu escrevi de volta para ele. Já tinha tentado contato com ele, pois tinha descoberto que ele voltou para a cidade natal dele. Mas foi em vão. Mas dessa vez ele mandou o endereço. Na carta eu escrevi meu telefone e dias depois ele me ligou. Disse que teve medo da minha mãe com as ameaças dela. Então ele foi para a casa da mãe dele. Em seguida começou a beber. Entrou numa depressão tão grande que tentou até o pior. Gente, de novo. Enfim, nem os médicos souberam explicar como ele sobreviveu ao que ele tinha feito e ficou sem sequelas. Fomos nos falando todos os dias. Em fevereiro de 2012, combinamos de finalmente nos encontrarmos. Falei com a minha mãe que ia para a cidade daquela amiga minha e peguei o ônibus em direção à cidade dele. Bom, o reencontro foi lindo. Nos abraçamos e nos beijamos. Fiquei 3 dias lá com ele e nesse período combinamos tudo para que eu me mudasse para lá e a gente enfim se casasse ou amigasse, mas a gente sabia que ia morar e ficar junto. Quando voltei de viagem, confrontei minha mãe dizendo que a gente tinha voltado e que em julho eu estaria morando lá. Eu já era maior de idade, eu não precisava do aval dela. Acho que o mundo dela caiu ali, mas com vergonha de ter filha amigada, resolveu que pagaria pelo casamento e que ela daria uma festa para mostrar para a sociedade. Em 28 de julho de 2012, me casei com o Jota. Hoje temos 2 filhas lindas, uma de quase 2 anos e outra com quase 7 anos. Perdi o contato com 95% da família da minha mãe, mas hoje sei que ganhei vida. Quando é para ser, ninguém tira. Obrigada por contar essa minha história. Desculpe os erros de português se houver e também o tamanho do relato, mas foram anos de história a ser contados. Obrigada. Logo depois que descobri sobre o trabalho feito por minha tia para mim, ela foi internada. Descobriram que ela tem uma doença, eu acho que chama lúpus. Todas as articulações do corpo dela se inflamam, causando dor. Hoje ela anda de cadeira de rodas. Eu não desejei isso para ela, mas realmente aconteceu. Eu acho que por ela, mas acho que por ela tentar atrapalhar a minha caminhada na vida, hoje ela literalmente não consegue caminhar. Beijos, um beijo pra você, muito obrigada pela sua história. Gente do céu, como assim? Pra que a filha dela fosse pra frente, ela achava que tinha que barrar a sobrinha que tava indo pra frente. Quantas pessoas acham que pra uma ir pra frente tem que barrar a outra? Segue todo mundo junto, gente. Dá pra ir todo mundo bem. Se essa aqui do teu lado tá indo bem, olha que bom pra ela, vou tentar chegar também. Não, vou parar ela pra eu chegar, sabe? Não é assim que funciona. Isso só dá coisa ruim pra todo mundo, principalmente pra quem faz. E esse pai de santo? Ai, gente, também não deve estar bem, não. Também vai com as consequências também, não. Fica feliz. Ai, gente, eu não compreendo. Não compreendo essas coisas, não entra na minha cabeça. Bom, mas aqui está o relato de hoje.
de Maledite, nossa própria mãe e tia, e enfim. E fiquem ligados que logo mais à noite a gente passa mais um pouquinho de raiva porque tem mais Maledite. Mas dá uma amenizada porque tem sorteio também, tá? Pra galera do Superchat. Pessoal, beijos e até o próximo relato. Fui!